Está online? Hã? Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos entrando. Sejam bem-vindos ao nosso culto de celebração. Aleluia! É muito bom estarmos juntos, mesmo que seja pela internet. É uma bênção de Deus a internet. E glória a Jesus. Já pensou se essa pandemia tivesse acontecendo e não existisse a internet, irmãos? A gente estava morto, frito, cozido, assado e queimado. Glória a Deus. Vamos entrando aí, vamos entrando. Você que já entrou, eu não consigo acompanhar aí o comentário dos irmãos, mas cumprimento os irmãos aí. Graça e paz, sejam muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí também, meu irmão, minha irmã. Vamos entrando, porque essa noite vai ser uma noite especial, aleluia. Hoje a gente montou um cenário diferente, vai ser uma bênção. Vamos lá, compartilha a nossa live aí, manda lá o link nos grupos da tua família, faz isso aí. Manda o nosso link no grupo da família. Se você está no celular, já tira um print aí, ou tira uma selfie, se você está assistindo com alguém. Eu sei que os irmãos estão se reunindo em célula para assistir o nosso culto. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Antes da gente orar e iniciar adorando o nome de Jesus, eu quero ler 2 textos com você. O primeiro está lá no livro de Atos, capítulo 20, verso 7. Preste atenção. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Aleluia. Veja só, eles estavam reunidos no primeiro dia da semana, no domingo. Sabe para quê? Para partir o pão. E o apóstolo Paulo começou a pregar. E a pregação foi tão poderosa que foi até meia-noite. Agora, não tenho relógio, deixa eu ver aqui. São 6:02, 6:03 da noite, 18:03, glória a Deus, mas Paulo foi até meia-noite, a gente não vai até meia-noite, amém? Mas é interessante, se reuniram no primeiro dia da semana, domingo. E o outro texto que eu quero ler está no livro de João 20, verso 19, diz assim, ó: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, domingo, e cerradas as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus que tinham se ajuntado, chegou Jesus, se pôs no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Veja só, eles também se reuniram em uma casa no primeiro dia da semana. Por que eles se reuniram dentro de casa? Porque eles estavam com medo, tinha um lockdown. Mas na verdade não era o coronavírus, eram os judeus que estavam perseguindo a igreja. Mas enquanto eles estavam dentro de casa, Jesus se coloca no meio deles e diz: paz seja convosco. Então, meu irmão, minha irmã, hoje é o dia do Senhor, é domingo, e nós vamos juntos adorar o nome dEle. Entregue o seu melhor culto ao Senhor, esqueça tudo, separe aí essas 1h30, 1h40 que estaremos juntos aqui, para ouvir a voz de Deus. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? Aleluia. Se você já compartilhou a nossa live, se você já se inscreveu no nosso canal, quero te convidar a erguer a sua voz em oração aí da sua casa junto comigo. Senhor, obrigado, porque estamos juntos, mesmo que seja de forma online, mas sabemos que o Senhor está real e de forma presencial conosco. Obrigado, Deus, pelo Teu Espírito que tem nos conservado. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que tem nos alimentado. Eu oro, Deus, para que esse culto de hoje possa mais uma vez, Senhor, nutrir o nosso espírito. Que essa noite seja uma noite de revelação, de transformação em nossas vidas e em nossas famílias. Senhor, com sinceridade e simplicidade, queremos te entregar o nosso culto de adoração. Queremos te entregar as nossas vidas, os nossos corações. Recebe, Senhor, tudo que temos, tudo que somos hoje, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos juntos adorar o nome de Jesus. Amém, irmãos?
dos que são contra mim. Seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. Seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Pelo vale caminha junto a mim, certo, misericórdia e bondade segue em mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Vamos dizer juntos: e eu creio, e eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Vamos dizer juntos: parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, diga! Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Somos guardados em ti. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é nosso escudo, a nossa fortaleza. Ele é a nossa rocha. Ele é tudo. Ele é, Ele faz. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito,
Vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Verdadeiramente guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Santo Espírito de Deus. Oh, Jesus, alcança os corações nesse momento, Pai. Nós cremos que o Senhor é a cura. Nós cremos que o Senhor é tudo o que precisamos. Nós cremos que somos ouvidos quando pedimos. Nós cremos que o Senhor nos ouve. Nós cremos, Pai, que o Senhor está cuidando de tudo. Nesse momento, feche seus olhos. Nesse momento, se conecte com o Espírito de Deus que está aí. Onde você estiver, seja na sala, seja no quarto, feche seus olhos nesse momento. E quando você cantar, creio que Tu és a cura. Declare com todo o seu coração, com toda a autoridade. Declare isso. Declare que Ele é a cura. Declare que Ele é tudo o que você precisa. Declare com autoridade. E creia, confia que Ele está cuidando de tudo, que Ele está no centro de todas as coisas, que Ele está no centro de tudo, que Ele é tudo, que tudo é feito por Ele, por meio dEle, através dEle. Oh, me escutas quando clamo e acalma o meu pensar.
Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Ergue os seus braços a Ele. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, me levas pelo fogo. Ele te cura essa noite, Ele te transforma. Confia nele, diga: confio em ti. Nós confiamos em ti. Confio em ti. Ergue os seus braços. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio sim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Nada é impossível para Cante isso essa noite. Nada é impossível. Cante crendo que nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Ele. Todas as coisas são possíveis. Todas as coisas podem acontecer, porque Ele é o dono de tudo. Ele tem o mundo dele em suas mãos. Ele é o dono de tudo. Cante isso. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada, nada. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Suas mãos. Ergue a sua voz. Creio que Tu és a Ti, não há outro igual a Ti. Declara essas palavras: não há outro igual a Ti, não há outro como Tu, não há outro como Tu. Nada, nada nos abalará. Confiamos em Ti, não há outro como Tu, Pai. Nós precisamos de Ti. O Senhor é tudo, o Senhor é tudo, o Senhor é tudo. Aleluia,
Glória a Deus, aplauda o Senhor essa noite. Aleluia! Glória a Deus! Olá, meus irmãos, graça e paz. Seja muito bem-vindo a mais um Videira News. Nessa semana, iremos iniciar o nosso estudo de Gálatas. Iremos iniciar nossas lives na segunda, quarta e sexta, às 21 horas. Não deixe de participar. Essa semana, as nossas células vão acontecer normalmente. Precisamos que você leve a sua máscara e nós também faremos o distanciamento social. Pois é muito importante que você esteja presente nas nossas células, pois nada substitui a presença de Deus e a comunhão com os nossos irmãos. Nossa reunião presencial irá voltar no próximo domingo. Estamos atentos a todas as medidas da saúde. Iremos fazer o uso obrigatório da máscara, álcool em gel na entrada do prédio e também o distanciamento social. Mas sabemos que o nosso culto presencial é fundamental para termos um relacionamento com Deus, pois nós recebemos vida, alimento e muita unção. Glória a Deus pelos cultos online, mas nada é melhor do que uma reunião presencial. E você que deseja fazer o cursão, faça sua matrícula, pois as aulas iniciam no dia 5 de abril. Querido visitante, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Saiba que nós queremos receber você aqui no nosso prédio de braços abertos. Venha fazer parte aqui da nossa família. Que a palavra de hoje venha edificar a sua vida, venha abrir os seus olhos e que você venha ter, em nome de Jesus, uma experiência com Deus. Tenha um ótimo culto. E terminamos aqui mais um Videira News. Glória a Deus, irmãos, aleluia! Deus é bom. Você viu só? Louvor agora mudou de nível. A gente tem louvor. Esse culto, irmão, eu vou te falar. A gente estava compartilhando com os irmãos antes do culto começar. Mesmo no meio da pandemia, o quanto Deus tem nos abençoado. Eu lembro que a primeira live que a gente fez com o celular. Hoje nós temos câmeras, nós temos equipamento, a gente tem som, iluminação. Deus tem nos abençoado no meio do vale da sombra da morte. É como o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. E sabe por que nós temos avançado e prosperado, irmãos? Porque Deus tem nos feito um povo que caminha debaixo da realidade da contribuição financeira e da preciosidade, da graça que é contribuir com o reino de Deus. Nós não ofertamos, dizimamos porque nós queremos barganhar, porque queremos comprar as bênçãos do Senhor, mas sim porque entendemos que o dinheiro faz parte do serviço, que a contribuição faz parte da adoração. Eu quero ler com você um texto. No início lá eu li 2 textos falando sobre o primeiro dia da semana, sobre o domingo. Mas pega a sua Bíblia aí, eu quero ler um outro texto. Lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. 1 Coríntios 16, 2. Não tem a Luziária aí, irmãos, né? A Luziária está ali na mesa de som. Dá um glória aí, Lu.
Essa irmã é uma bênção. Os irmãos do louvor estão aqui. Esse povo é crente, esse povo é crente. 1 Coríntios 16:2, a Bíblia diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não façam coletas quando eu chegar. Veja, mais uma vez você vai ver na Bíblia o primeiro dia da semana. Gente, domingo não é um dia normal. Domingo é o dia do Senhor. Ele é o princípio, é o primeiro dia. E aqui o apóstolo Paulo está nos dando a base de como devem ser feitas as contribuições na vida da igreja. Em primeiro lugar ele diz, no primeiro dia da semana. O que seria esse no primeiro dia da semana? Sendo que todos os meses temos vários primeiros dias da semana. Paulo está dizendo que as nossas contribuições, elas precisam ser constantes. Se Paulo fala no primeiro dia da semana, o desejo dele é o quê? Todo domingo nós devemos contribuir. Segunda coisa que o apóstolo Paulo fala, ele fala assim, coloque de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade. Segunda coisa que ele vai dizer que no primeiro dia da semana, a oferta deve ser constante, coloque de parte. Ele fala o seguinte, faça isso de forma individual. Eu coloco a minha parte, a minha esposa coloca a parte dela, o meu filho coloca a parte dele. A oferta, a contribuição, ela precisa ser individual. Muitas vezes a gente pensa assim, vamos lá no culto, então enquanto uns contribuem, outros não contribuem. Eu sei, irmãos, infelizmente, em tempos de pandemia, muita gente não tem às vezes ali o aplicativo do banco, e às vezes não tem nem dinheiro para contribuição, porque não está trabalhando, perdeu o emprego, a empresa está fechada. Mas viva pela fé, aprenda a contribuição. E a terceira coisa que o Paulo fala aqui é o seguinte, faça tudo conforme a sua prosperidade. Se você tem pouco, contribua, ainda que seja pouco. Se você tem bastante, contribua de acordo com aquilo que você tem. Muita gente tem muito, mas contribui pouco. Muita gente tem pouco e contribui muito. Paulo nos ensina, as nossas contribuições precisam ser constantes. Elas precisam ser contribuições pessoais. E a terceira coisa, Paulo diz, precisa estar de acordo com aquilo que temos. Eu quero te falar, oferte no reino de Deus, contribua com o reino de Deus. Irmãos, Deus tem feito grandes coisas entre nós. Semana que vem nós vamos estar juntos, aleluia, você pode dizer glória a Deus? Amém, aleluia. Mas eu quero te falar, nós precisamos mais do que nunca da sua contribuição. Então, faça uma transferência bancária, faça um Pix, né? Pastor, eu não consigo. Vários irmãos falaram para mim que não conseguem fazer a contribuição e às vezes estão com o dízimo guardado lá. Manda uma mensagem para o seu líder, nós vamos até você, porque nós precisamos da sua contribuição, no nome de Jesus, amém? Quero orar por você e por sua prosperidade nessa hora. Pai, quero declarar agora a prosperidade do céu sobre os meus irmãos. Declaro, Deus, que o Senhor possa abrir as comportas do céu sobre eles, que eles possam experimentar de prosperidade abundante, que eles possam ver a sua mão e que eles possam, Senhor, testificar de que o Senhor cuida de nós em todos os momentos. Senhor, eu louvo ao teu nome por causa daqueles irmãos que têm entendido a importância dos dízimos, a importância da oferta, da semente. Deus, que eles possam ver o seu cuidado de forma especial na vida deles. E também oro por aqueles que às vezes não compreenderam isso ainda. Deus, que eles sejam também abençoados, ao ponto de serem constrangidos pelo Senhor a amar aquilo que o Senhor ama, que é a igreja, em o nome de Jesus, amém, aleluia. Faça a sua oferta nessa hora, meu irmão.
Aleluia. Meus irmãos, eu quero compartilhar com você uma palavra do céu, que eu tenho certeza que vai não apenas te alimentar, mas vai trazer muito entendimento para a sua vida. Conforme nós falamos nos avisos, hoje nós vamos iniciar uma série de palavras. E durante as próximas semanas nós vamos fazer lives aqui no YouTube. E será apenas no YouTube, não sei, talvez se a gente conseguir mandar no Facebook também, né? Porque tem muita gente que só consegue assistir via Facebook. E essas lives vão ser muito importantes, porque nós vamos construir um ensino. E nós vamos estar falando nesses próximos dias sobre o livro de Gálatas. Vamos fazer um estudo, capítulo a capítulo, versículo por versículo. Eu sei que o livro de Gálatas é um livro pequeno, são 6 capítulos, mas a riqueza que existe ali é muito grande. E a perda que nós temos como igreja em não compreender o livro de Gálatas é maior ainda. Muitos cristãos não vivem a vida que Deus preparou para que eles vivessem, simplesmente porque eles sofrem da doença dos Gálatas. Mas hoje eu quero falar exatamente sobre isso, sobre a doença que muitas vezes impede eu e você de reinar em vida, e que muitas vezes tem levado a igreja de Jesus a simplesmente pregar autoajuda, a simplesmente caminhar debaixo de motivação. Você conhece aqueles crentes que eles precisam sempre de motivação, eles precisam sempre estar ouvindo uma palavra de ânimo, de coragem. Não que isso seja ruim ou errado, não, de maneira nenhuma. Mas eu e você precisamos ter uma fé bíblica, uma fé que está fundamentada nas verdades espirituais de Deus. E quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele queria resolver um problema na igreja, que era a maneira como eles se relacionavam com Deus. A Galácia foi a direção, foi para o que o apóstolo Paulo enviou essa carta, né? Muitas vezes os meus irmãos pensam, tá, mas quem eram os Gálatas? Os Gálatas eram uma região da Ásia Menor. Era como se fosse o litoral do Paraná. Não era uma cidade, não era um povo, era uma região. E o apóstolo Paulo, ali no capítulo 1, a partir do versículo 2, 3, ele começa dizendo: eu estou escrevendo essa carta aos irmãos da Galácia, aos irmãos dessa região. Por quê? Porque eles têm se perdido na doutrina do Evangelho de Cristo. Eles têm tirado Cristo do centro. E sobre esse assunto, nós vamos começar falando hoje, e amanhã, segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, nós vamos continuar estudando. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Mas antes de tudo, eu quero te convidar a fechar os olhos, para que você possa orar junto comigo. Pai, eu oro para que a sua palavra venha de encontro aos nossos corações. Senhor, abre os nossos olhos. Eu sei que muitos dos meus irmãos estão nas suas casas e eles serão tentados a desfocar com o WhatsApp, com o Facebook, Instagram, com as crianças, até mesmo, Senhor, com a dificuldade de estar ali prestando atenção na palavra através da televisão ou do celular. Mas eu oro que o Senhor nos dê graça nesse momento, para que possamos juntos receber tudo que o Senhor está falando. Que o Senhor nos dê ouvidos espirituais, que o Senhor nos dê olhos espirituais, em o nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Erga sua mão direita para o céu, diga assim comigo: eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Quem pode dizer aleluia? Glória a Deus. Eu quero começar esse estudo do livro de Gálatas, então, falando sobre a doença dos Gálatas. Abra sua Bíblia aí, lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. O apóstolo Paulo diz assim, Gálatas 3, 10. Abra aí. Se você tem um caderno, se você está com a sua Bíblia, pega uma canetinha aí para você fazer umas anotações. Diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição,
porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Paulo está fazendo uma séria advertência aos Gálatas. E, irmãos, o estudo dessa epístola, essa carta que Paulo escreve aos Gálatas, é fundamental na vida da igreja, porque essa doença que estava ali na vida desse povo, era uma doença que muitas vezes paralisava, impedia com que as pessoas fluíssem na graça, impedia com que as pessoas desfrutassem daquilo que Deus já conquistou para elas. E muitas vezes nós nos perguntamos: como que eu percebo se a doença dos Gálatas está se manifestando na minha vida? É muito simples, é simplesmente observando a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Por que eu te digo isso? Porque os Gálatas, eles criam que eles tinham sido salvos pela graça, mas eles achavam que eles tinham que manter a sua salvação, eles tinham que preservar a sua salvação através do seu merecimento e através das suas boas obras. Por causa disso, existiam dias que os Gálatas pensavam: hoje Deus está feliz comigo, porque eu orei, porque eu li a palavra, porque eu dei meu dízimo. Mas haviam dias também que eles pensavam que Deus tinha os abandonado, que Deus estava zangado com eles e que por conta disso eles não poderiam dizer sim para Deus. Muitos irmãos estão vivendo debaixo dessa mesma realidade. Há dias que eles estão vivendo o verão do Espírito, é sol, é glória, é poder, é unção, revelação. Mas também há dias onde eles estão vivendo um deserto espiritual, um inverno espiritual, onde parece que Deus para de falar, onde eles param de perceber o agir do Senhor. E na verdade isso é uma doença, é a doença dos Gálatas. É quando nós pensamos, irmãos, que aquilo que eu faço é que determina a maneira como Deus vai tratar a mim e a minha vida. É quando nós nos relacionamos com Deus pela lei, é quando nós nos relacionamos com Deus pelo merecimento. A doença dos Gálatas, em resumo, seria misturar a lei com a graça. Essa mistura, você sabe, a Bíblia fala que quando Jesus voltar, a Babilônia vai estar instalada na terra, né? E essa palavra Babilônia significa confusão, mistura. E muitas vezes nós vemos em muitos lugares aí, muitos irmãos vivem essa mistura, essa confusão. Eles creem que Jesus os ama de graça, mas no dia a dia deles, eles se relacionam com Deus pela lei, pelo merecimento. E por conta disso, eles não conseguem provar aquilo que Deus tem. Às vezes, muitas pessoas pensam que Deus só pode usar os super crentes. Não, eu não estou preparado para servir no encontro, eu não estou preparado para liderar uma célula, eu não estou preparado para cuidar de uma ovelha, para cuidar de um irmão. Não está na minha hora ainda de dizer sim. Na verdade, é sempre olhando para si mesmo, é sempre pegando aquilo que Deus falou lá no Velho Testamento, trazendo para o Novo Testamento e dizendo: viu só, Deus não se agrada disso, por conta disso eu não posso servi-lo. Não estou dizendo que o Velho Testamento não tem que ser estudado, não, mas o Velho Testamento é a sombra do Novo. Quando eu vejo a sombra, eu consigo ter uma ideia da verdade, mas aquela não é a verdade, porque o Velho Testamento inteiro vai falar acerca de Jesus. E quando nós lemos o Velho Testamento, todas as exigências da lei foram cumpridas em Cristo, e eu hoje sou aceito por Deus, não baseado nas minhas obras, no meu merecimento, mas eu sou aceito por Deus, porque eu estou em Cristo. Muitos irmãos tentam criar muitas outras doutrinas. Você sabe, não existe nenhuma igreja que pregue só a lei. Não existe. Normalmente o que acontece é assim: vem para Jesus que Ele te ama. Então Jesus te ama. Você está lá no pecado, você está lá preso nas drogas, nos vícios. Então as igrejas dizem: vem para Jesus, porque Ele vem como estás, porque você é amado. Jesus te ama, mas daí agora você veio para Jesus. Agora você está aqui na igreja, você tá participando das reuniões, e agora que você está aqui, esse vem para Jesus, Jesus te ama, fica de lado.
agora não tem mais Jesus te ama. Isso aí é coisa de novo convertido. Agora você tem que obedecer. Esses dias eu vi um irmão que postou um videozinho nos status, e o vídeo era um pastor, nem sei se dá para dizer que era pastor, e ele dizia: você acha que Deus está feliz com esse evangelho leve que estão pregando? Você acha que Deus está se agradando da igreja brasileira? Enquanto eu assisti aquilo, eu pensei: meu Deus, isso é que tem destruído muitas famílias. Por quê? Se Jesus disse que o fardo dele era leve, que o jugo dele era suave, por que tem tanta gente misturando? Não faz sentido você se relacionar com Deus pelo merecimento, mesmo sabendo que Ele te salvou pela graça. Essa é a doença dos Gálatas. E observando a forma severa como Paulo tratou aqui com os Gálatas, nós percebemos como esse assunto é importante, ao ponto de Paulo ter que escrever uma carta apenas para tratar esse assunto. É interessante perceber que quando nós vemos a igreja de Corinto, Paulo escreve 2 cartas aos Coríntios, 1º e 2º aos Coríntios, e essa igreja de Corinto era uma igreja muito pervertida. Os irmãos lá eram muito complicados, mas você nunca vai ver Paulo exortando eles com aspereza. Você nunca vai ver Paulo chegando aos coríntios e falando: ó coríntios, seus tolos. Mas quando Paulo vai falar com os gálatas, Paulo chama os gálatas de insensatos, de tolos. Talvez se a gente fosse trazer bem para o português, era como se Paulo chamasse os gálatas de idiotas. Só que você não vai ver muito pecado na igreja da Galácia. Lá na carta que Paulo escreve aos Coríntios, existia divisão. Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Apolo, outros falavam que eram de Pedro, e tinha alguns lá que eram tão super espirituais que eles falavam que eram do grupo de Jesus. Alguns se metiam em rixas, invejas. Tinha irmão lá que levava o outro irmão na justiça. Tinha uns irmãos que na hora da ceia eles ficavam bêbados com vinho. Tinha os ricos que levava comida e não dividia com ninguém. Tinha outro que entrava dentro do templo pagão para se deitar com prostitutas. Tinha um lá até que dormia com a própria madrasta. Que isso? Talvez se fosse hoje a gente ia dizer que isso aí nem é uma igreja, é verdade ou não? Mas olha o que Paulo fala aos Coríntios. Pega a sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Você viu, eu falei algumas coisas que existiam na igreja dos Coríntios, mas olha como que Paulo se refere a eles. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Eles eram tudo carnal, e mesmo assim quando Paulo começa a conversar com eles, Paulo dá graças a Deus. Mas aos Gálatas, por outro lado, eles não viviam no meio de confusão, de pecado, e Paulo mesmo assim chama eles de tolos, de insensatos. Irmãos, aqui nós chegamos a uma conclusão, tá? Para Deus, mais importante do que o teu comportamento é a tua crença. Mais importante do que agir errado é crer errado. Porque se você tem um comportamento errado, você pode mudar esse comportamento, mas se a tua crença é errada, todo o teu comportamento está afetado, toda a sua vida é afetada. Irmãos, é fácil perceber o contraste absoluto entre o tratamento que Paulo teve com a igreja de Corinto e com a igreja dos Gálatas, ali na Galácia. Gálatas 3:1, Paulo diz assim, ó Gálatas insensatos. Veja, está chamando eles de tolos. Quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou? Veja, só pelas palavras você percebe que Paulo estava irado com eles. Paulo estava indignado com aquela situação. Por quê? Porque eles estavam perdendo a pureza do evangelho. Enquanto os coríntios, mesmo tendo uma vida de pecado, uma vida de carnalidade, eles continuavam crendo e confiando na graça de Deus.
É claro, me entenda bem e não me entenda mal. Eu não estou relativizando o pecado, irmãos. E não estou dizendo que Deus aceita o pecado. Não, 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 porque o pecado te mata. O pecado destrói a sua vida. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: uma crença errada é pior do que um comportamento errado. Porque se você crê errado, tudo vai ser afetado por isso. Um dia eu aprendi algo com um pastor, um grande homem de Deus, e ele dizia: toda crença, toda ideologia, todo ensino vai exigir de você uma atitude. Toda atitude vai levar você a ter um estilo de vida. E esse estilo de vida é o seu comportamento. E ele vai resultar nos frutos que você vai ter na sua vida. Então, os frutos que eu tenho não são resultado do meu comportamento. Os frutos que eu tenho são resultados da minha crença. Fala assim comigo: crer errado é pior do que se comportar errado. Vou te dar um exemplo, preste atenção. Fala aí, tem alguém com você? Fala assim: crer errado é pior do que se comportar errado. Vou te dar um exemplo. Imagine comigo assim, irmãos. Você tem um filho, e o teu filho não gosta de tomar banho. Amém? Teu filho não gosta. Ele tem uns irmãos aí, né? Já são pais também. Mas o teu filho não gosta de tomar banho, ele foge, faz 3, 4 dias que ele não toma banho. E daí você fala para ele: filho, vai tomar banho. E ele fala: não, eu estou com preguiça e tal. Só que tem água para ele tomar banho. Amém? É ruim o comportamento dele não querer tomar banho? Sim ou não? Sim. Só que tem água, tem salvação para ele. Mas pensa comigo, por um outro lado, imagine comigo que se não há água na casa, os chuveiros da tua casa foram tirados, foram removidos. Agora sim você tem um problema. Porque uma coisa é só eles não quererem tomar banho enquanto tem água. Outra coisa é não haver mais água para o banho. Porque quando não tem mais água, não tem mais salvação, não tem mais mudança. E por essa alegoria eu quero te mostrar o seguinte, irmãos: a falta de banho é o comportamento errado, mas a ausência da água é a doutrina errada. O comportamento nós mudamos quando a doutrina é transformada, quando a crença é mudada. É por isso que nós precisamos renovar o nosso entendimento, pela renovação da nossa mente, através da palavra de Deus. Isso é muito sério. Não existe nenhuma doutrina neutra, irmãos. Aprenda algo aqui que eu quero falar para você. Qual câmera que nós estamos aqui, que está bem mais perto? Lá, aleluia. Aprenda algo aqui. Não existe doutrina neutra. Se existe algo errado na sua vida, se há alguma fraqueza, se há alguma área que você tem sofrido com a carne, com o pecado, se há alguma área que você tem passado por muita dificuldade, eu quero te falar algo aqui. Por trás desse comportamento errado, por trás dessa batalha, está alguma crença que está desajustada com a verdade do Evangelho de Cristo. E porque a crença está errada, é que você não consegue desfrutar de uma vida abundante. Então, irmãos, por causa disso, Paulo falou de forma positiva aos coríntios, mas ao mesmo tempo, ele exortou severamente os gálatas. Mas, quando ele vai resolver tratar dessa situação, então, ele precisa escrever uma carta inteira. Quando Paulo percebe esse erro grave que existia no meio dos gálatas, ele precisou parar, escrever um texto, precisou mandar uma carta, porque ele sabia que precisava trabalhar. Ele começa no capítulo 1, versículo 16, dizendo para os gálatas: eu estou admirado. Gálatas 1, 6 diz: estou admirado como vocês passaram tão depressa da graça de Deus para um outro evangelho. É como se Paulo falasse: eu estou chocado. Como que vocês têm coragem de fazer isso?
como que vocês se perdem. Vocês foram chamados pela graça de Cristo, mas hoje vocês estão vivendo por um outro evangelho, vocês estão seguindo outros ensinos, outras coisas que não é o evangelho. Em muitos lugares hoje o que nós vemos é a pregação do coach, são palestras motivacionais. Por que muitos irmãos não têm vivido e desfrutado de uma vida cristã abundante? Pelo simples fato de que eles têm se alimentado, em vez de se alimentar do evangelho, eles têm se alimentado de palestras. Você quer me ver brabo, é dizer a palestra de hoje. Eu não dou palestra, porque nós pregamos a palavra. E Paulo fala o seguinte, irmãos, no versículo 7. Isso não é o outro evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Veja, os Gálatas estavam se distanciando da graça, eles estavam sendo atraídos. Por que eu tenho sentido esse encargo no meu coração de ensinar você sobre a graça de Deus? Porque eu percebo muitas vezes, muitos irmãos se perdendo. Eles se perdem no seu merecimento, eles se perdem debaixo de condenação, de acusação. Sabe, irmãos, a lei e a graça, ali no meio daquela igreja, no meio daquele povo, tinham sido misturadas. E quando nós misturamos a lei com a graça, nós não provamos da vida abundante que Jesus tem para nós. Então, eu quero falar aqui para você sobre algumas características dessa doença, algumas coisas que são fundamentais e que precisam estar bem alicerçadas em nosso coração. Em primeiro lugar, você precisa entender, toda mistura perverte o evangelho. Fala assim comigo, toda mistura perverte o evangelho. Não tem, irmãos, possibilidade de você ouvir o evangelho, colocar um pouquinho da lei, colocar um pouquinho do merecimento e depois voltar a ouvir o evangelho e pensar que isso vai trazer bons frutos para você. Se talvez, eu tenho aqui uma garrafinha de água, os irmãos queriam me dar um copo, mas eu falei que podia ser na garrafinha mesmo. Tem gente que está assistindo aí falando, olha lá o pastor, não tem o copo. Tinha sim. Eu estou bebendo água, a água está pura, aleluia. Mas e se colocasse aqui uma gotinha só de esgoto? Você acha que eu iria beber? Sim ou não? Não, por quê? Porque uma gota só de lei destrói a nossa vida. Então quando nós não estamos alicerçados na graça de Deus, isso acaba por destruir completamente as nossas vidas. Daí você fala, tá pastor, mas como que eu sei que eu estou misturando a graça com a lei? Quero te falar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, se a obra da cruz não faz diferença no seu dia a dia, isso significa que você está debaixo da lei. Como assim? Se quando você vai se relacionar com Deus, se quando você vai agir e reagir, a cruz de Jesus não significa nada para você. Você não lembra que Jesus morreu na cruz por você, e agora você precisa também compreender que a cruz tem que fazer parte do seu dia a dia. Outra coisa, quando você pensa que Deus está zangado com você, irmãos, é claro, o pecado muitas vezes ele apaga o nosso espírito, ele nos leva a nos tornar insensíveis ao amor de Deus, mas hoje Deus não fica mais zangado conosco, porque toda a ira de Deus foi colocada em Cristo. O próprio profeta Isaías diz que o castigo, a ira que nos traz a paz, estava sobre ele. Outra coisa, para você saber se você está debaixo da lei ou não, ou se você está misturando a graça, né? É quando você pensa que pode agradar a Deus pelo teu esforço pessoal. A verdade, irmãos, é que você está debaixo do amor e da aceitação de Deus por causa de Cristo, não porque você é bonzinho. Tem gente que pensa que quando ele faz as coisas certas, Deus fica feliz. É como se Deus batesse palma para ele, mas não é assim que acontece. Não, você é aceito apenas por causa de Cristo. Quem pode dizer aleluia? Mas se você acha que Deus te aceita por causa do teu desempenho, é porque você não compreendeu ainda a graça de Deus e você ainda está misturando a lei e a graça. Outro sinal que você mistura a lei e a graça é quando você pensa que a vitória sobre o pecado e sobre o diabo
é algo conquistado pelo teu esforço. Ah, como tem crente que vive assim. Ele fala assim, não, porque eu vou vencer, porque eu vou fazer um voto, eu vou fazer um jejum, e eu vou fazer esse jejum e eu vou mudar, agora eu vou mudar. Não, irmãos, você não vence a carne, você não vence o pecado, você não vence o diabo pelo teu merecimento, pela tua força. Não, não, não. Um dia eu li um livrinho, um livreto na verdade, ele se chamava A Vitória em Cristo. É o A com H e A com acento. A vitória em Cristo. Significa que nele está a vitória. A vitória de Cristo nunca é uma vitória conquistada, mas é uma vitória recebida. Fala assim comigo, a vitória de Cristo nunca é conquistada, mas sim recebida. Outro sinal que você está misturando a lei com a graça é quando você vive constantemente com um sentimento de culpa e condenação por causa dos seus pecados. Quem acha que precisa se punir, não entendeu que os seus pecados já foram cravados na cruz. Outro sinal é quem assume, é quem presume que a vida cristã é muito difícil e penosa. Muita gente pensa assim, né? Servir a Deus é difícil, servir a Deus é duro, renunciar à carne, renunciar à vontade. Não, 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 irmãos. O que é difícil é viver debaixo da lei. Mas caminhar na graça é caminhar debaixo da paz. Quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele fala aos discípulos é paz. Paz seja convosco. Ele fala 2 vezes a palavra paz, para que nós tenhamos certeza e segurança. Hoje nós temos paz. Outro sinal de quem mistura a graça com a lei é quando você pensa que não merece receber a bênção de Deus. Muita gente vive assim. Eles não têm fé para pedir grandes coisas, pelo simples fato de pensarem que não merece a bênção do Senhor. Entenda que você jamais por si mesmo iria merecer algo de Deus, mas pela graça, Deus te deu tudo, inclusive Cristo. A Bíblia diz assim, irmãos, Paulo escrevendo aos Romanos, se Deus não poupou o seu próprio Filho, mas antes o entregou a nós por amor, será que Ele também não nos dará graciosamente todas as coisas? Isso é tremendo, é precioso. Mas um outro sinal de quem mistura a lei com a graça, é quando você pensa que já esgotou a paciência de Deus. O fato é que em seu conceito apenas boas pessoas merecem receber a graça. Mas isso é uma contradição, pois graça é justamente abençoar quem não merece. Então, eu sei que isso talvez pode chocar você, mas saiba que só recebe graça aquele que não merece. Só pode ser abençoado por Deus aquele que sabe que não merece. Quero te falar aqui rapidinho sobre algumas diferenças entre a lei e a graça. Porque segundo a lei, tudo depende do homem. Tudo depende da nossa obediência. Mas, segundo a graça, tudo depende de Jesus e daquilo que Ele realizou na cruz. A lei diz sempre para mim, faça, obedeça, cumpra, mereça. Mas a graça sempre vai dizer, eu faço por você. Eu fiz por você. Creia em mim, porque eu te darei. E o desejo de Deus é que a gente se relacione com Ele pela graça. Deus não quer, pensa comigo, dois casos aqui. O primeiro, o marido pergunta para a esposa, você me ama? E a esposa responde, te amo. Por quê? Porque eu sou casado com você e eu tenho que te amar e pronto, acabou. Veja, isso é lei. Você tem que amar porque isso é lei, obediência. Mas pensa aqui agora um outro caso. O marido trata muito bem a esposa. Ele ajuda ela a limpar a casa, aleluia. Ele lava a louça para ela. Ele leva café na cama pela manhã. Ele chega de noite em casa com um buquê de flores. E ele chega e pergunta para ela, você me ama? E ela responde, te amo. Por quê? E aquela mulher responde para ele, eu te amo porque você é um marido tão maravilhoso,
como não amar um homem como você? Aleluia. Veja, a primeira mulher amava porque ela tinha que amar. E o segundo caso, você vai ver alguém que amou porque foi conquistado. A diferença entre a lei e a graça é essa. Na graça, eu vou sim obedecer. Eu vou sim agradar o coração de Deus. Mas não porque eu tenho que fazer isso, ou porque se eu não fizer, eu vou ser amaldiçoado. Não, não, não. Debaixo da graça eu sirvo porque eu sou atraído por Jesus. Debaixo da graça eu obedeço porque Ele me conquistou. Quantos podem dizer amém? A lei ela sempre vai dizer, você vai ficar careca, o teu cabelo está caindo. E ainda que você tente segurar o cabelo na cabeça, você não consegue, porque é a natureza, é mais forte que você. Mas a graça é quando Deus chega em você e fala, receba um novo cabelo. E a tua cabeça começa a se encher de cabelo de novo, aleluia. Veja, a graça sempre vai focar no que o homem faz, a lei sempre vai focar no que o homem faz, e a graça sempre vai valorizar o que Jesus já fez. Muitas vezes nós vamos ouvir coisas como, você foi salvo pela graça, mas agora você precisa guardar os mandamentos. Por que muitas vezes nós ouvimos coisas como essas? Porque as pessoas têm medo de viver debaixo da graça, eles têm medo de se lançar em uma vida debaixo do amor e do favor do Senhor, porque eles concluem que a vida debaixo da graça vai levar os crentes a viver no pecado, quando na verdade é exatamente o contrário, porque a Bíblia mesmo fala que a força do pecado é a lei. E quando os crentes confessam que eles foram salvos pela graça, e que agora eles vão viver constantemente a sua vida cristã também pela graça, esses crentes, sem dúvida nenhuma, eles vão viver uma vida abundante, porque eles sabem que não depende deles, da mesma forma que não foi eles mesmos que se salvaram. Um irmão perguntou para mim e falou, pastor, você acha que um crente pode perder a salvação? Eu falei para ele, se foi ele que encontrou a salvação, talvez ele pode perder, porque foi ele que encontrou. Mas se foi Jesus que encontrou ele, e Jesus que salvou ele, pode ficar tranquilo. Porque o próprio Jesus diz, aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Então, eu tenho segurança, porque não depende de mim. E hoje eu posso caminhar, eu posso liderar, eu posso pregar. Muitas vezes, muitos irmãos, eles são tímidos na sua fé. Eles não se movem, eles não pregam, eles não lideram. Por quê? Porque eles estão misturando a graça com a lei. Irmãos, esse assunto, eu sei que você pode falar assim, pastor, hoje nós estamos fazendo um estudo. Sim, nós estamos dando o pontapé inicial sobre esse assunto tão profundo, tão sério e tão importante na vida da igreja. E não tem como a gente falar sobre isso sem identificar a doença dos Gálatas, que é a mistura. E eu quero te falar, Deus odeia essa mistura. Quero fazer um paralelo aqui com você entre a lei e a graça. Porque aquele que vive debaixo da lei, invariavelmente sentirá que em algum momento está mal com Deus. E esse sentimento vem porque muitas vezes nós pensamos que é o nosso comportamento que determina a maneira como Deus vai tratar conosco. Mas eu quero te dizer uma coisa, é impossível você estar mal com Deus. Você pode estar mal com você mesmo, você pode estar mal com seu marido, você pode estar mal com a sua mulher. Mas se Deus te aceita por causa daquilo que Jesus fez, por que Ele vai ficar mal com você baseado naquilo que você fez? Não faz sentido. Não tem como Deus ficar mal com você. Mas o problema da doença dos Gálatas é que quando há essa mistura, o comportamento vai estar em linha com aquilo que a pessoa crê. Veja, irmãos, um exemplo de Ló e a sua família. Eles não estavam numa posição espiritual. Ló era um crente carnal, ele vivia pela carne, ele era guiado pelo natural. Sua mulher não pensava nas coisas do céu, suas filhas não pensavam nas coisas de Deus. Mas quando o anjo foi lá para Sodoma e Gomorra para destruir a cidade, olha o que o anjo fala para Ló. Pega a sua Bíblia aí, abra lá comigo em Gênesis 19, presta atenção. Ló era um crente carnal,
Ele era um crente derrotado. Mas olha o que o anjo fala para ele em Gênesis 19, 22. Abra aí. Gênesis 19, 22. O anjo fala assim, ó: fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade chamada Zoar, quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. É interessante. Deus não mandou fogo do céu enquanto Ló e a sua família estavam em Sodoma. E mesmo Ló e a sua família vivendo uma vida na carne. Aqui nós percebemos que Deus não se relaciona conosco pelo nosso merecimento. Muitas vezes nós vemos esse vírus e concluímos: é Deus que está mandando essa praga, essa é a ira de Deus. Não é, não é. Jesus veio para salvar o perdido. Jesus veio para trazer vida aos homens. E nós precisamos urgentemente pregar isso às pessoas. É por isso que nós precisamos nos encher do Evangelho. É por isso que nós precisamos, irmãos, perceber quando começamos a misturar a lei com a graça. Nós não podemos voltar para a velha aliança. Nós não podemos voltar às velhas práticas que Moisés vivia. Não! Hoje, o Filho de Deus se manifestou a nós, e nós precisamos estar debaixo da nova aliança, nós precisamos estar debaixo da vontade e da autoridade do sangue de Jesus. Hoje, eu sou aceito por causa do sangue. Existem várias diferenças entre a lei e a graça. Primeiro, irmãos, na lei, Deus exigia justiça do homem. Então, para você se relacionar com Deus pela lei, você tinha que merecer. Se você quisesse estar na presença de Deus, irmãos, você deveria obedecer todos os mandamentos. Mas hoje, na graça, Deus nos dá a sua justiça. A Bíblia fala que Jesus tornou a nossa justiça. Nós somos a justiça de Cristo. A Bíblia também fala, irmãos, que na velha aliança, Deus iria visitar os pecados dos homens até a 3ª e 4ª geração. Mas no livro de Hebreus, capítulo 10... a Bíblia vai dizer que dos nossos pecados, hoje, debaixo da graça, Deus não se lembra mais. Das nossas iniquidades, Ele não tem memória, irmãos. Olha só, no Velho Testamento, a maldição caía. No Novo Testamento, a maldição é removida. Você precisa constantemente lembrar: Deus perdoa o pecador dos seus pecados e não se lembra mais das suas iniquidades. Você pode falar assim comigo aí onde você está? Eu sou perdoado. Quem pode dizer eu sou perdoado? Aleluia. Outra coisa, sobre a antiga aliança, os filhos de Israel só eram abençoados se obedecessem os mandamentos. Mas hoje, na graça, irmãos, eu não sou abençoado porque eu obedeço. Eu sou abençoado porque eu sou filho. O meu filho, lá na minha casa, ele não come, ele não se veste, ele não dorme, ele não tem as coisas que ele tem, ele não desfruta do que desfruta, porque ele me obedece, mas simplesmente pelo fato de que ele é meu filho. Mas no Velho Testamento não. No Velho Testamento, para você ser abençoado, você tinha que cumprir todas as exigências da lei. Também no Novo Testamento, os filhos de Israel eram amaldiçoados se não fizessem perfeitamente os mandamentos de Deus. Mas hoje no Novo Testamento, debaixo da aliança da graça, nós já fomos libertos de toda maldição. Quando Jesus estava lá na cruz, o Pai vira as costas para o Filho, para que pudesse estar de frente para mim e para você. O Pai, quando Jesus estava ali, Ele olha para o seu Filho na cruz, o meu e os seus pecados estavam sobre Jesus, e o Pai vira as costas para Ele, por causa do nosso pecado. Mas agora Jesus ressuscita, hoje Ele está no nosso meio dizendo: paz seja convosco. E hoje, irmãos, Ele levou embora toda a maldição da lei, Ele levou embora todo o castigo, e eu posso ter paz, eu posso desfrutar de plenitude, eu posso desfrutar de segurança. Sobre a antiga aliança da lei,
As pessoas dependiam do seu próprio esforço para serem transformadas. No Velho Testamento, se você quisesse ser transformado, você tinha que fazer penitência. Você tinha que raspar o cabelo. Você tinha que oferecer o sacrifício. Você tinha que merecer. Você tinha que fazer. Mas debaixo da graça, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, nós somos transformados de glória em glória, à medida que nós contemplamos ao Senhor. Perceba como é sério a diferença entre a lei e a graça. Perceba como é sério você misturar a graça com a lei. Nós não somos transformados porque nós estamos fazendo um curso de desenvolvimento pessoal. Eu sei, desenvolvimento pessoal é bom, coach é bom, palestra motivacional é boa, mas isso não nos transforma. O que nos transforma, aprenda isso, é o Evangelho. É o Evangelho. Outra coisa, no Velho Testamento, os filhos de Israel não podiam entrar no Santo dos Santos para desfrutar da presença de Deus. Somente o sumo sacerdote podia fazer isso no dia da expiação. Mas hoje, na nova aliança, nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Hoje nós podemos nos achegar com confiança no trono da graça, a fim de encontrar misericórdia e graça para as nossas necessidades, porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Ele é o nosso sumo sacerdote. No Velho Testamento, só o sumo sacerdote entrava, mas hoje todos nós podemos entrar. Aí na sua casa, você pode provar, você pode erguer a sua mão e falar: obrigado, meu Pai, pelo seu amor, por sua graça, e eu posso provar da plenitude daquilo que o Senhor tem para mim. Aleluia, isso é maravilhoso, maravilhoso. Você precisa aprender a alimentar a sua fé e confessar que você é a justiça de Cristo. Você não confessa que é justo para que você se torne justo. Não, você confessa que é justo porque você já é justo. Tem gente que confunde a confissão da justiça com palavras positivas, com positividade. Não, irmãos. O positivismo é falar para que seja. A confissão da justiça de Cristo, a fé, eu não falo para que seja, eu falo porque já é. Esta é a minha realidade. Eu sou filho, eu sou amado, eu sou abençoado, eu sou favorecido, eu sou perdoado, eu sou aceito. Consegue entender? Porque eu estou debaixo da graça, eu estou lavado pelo sangue do Cordeiro. Isso é uma verdade espiritual profunda e poderosa. Eu sou rico, eu sou saudável. Essa é a verdade da graça. No capítulo 5, no verso 4, o apóstolo Paulo fala assim, aos Gálatas: de Cristo vos desligastes. De Cristo vos desligastes, vós que buscais se aperfeiçoar pela lei. Paulo diz que quando você se relaciona com Deus pela lei, pelo merecimento, você se desliga de Cristo. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Muitas vezes você fala assim: pastor, por que eu não consigo provar de descanso? Constantemente eu estou angustiado, constantemente eu estou pesado, constantemente eu estou cansado. Parece que a vida com Deus é uma grande gangorra, é altos e baixos, vitórias e derrotas. Ou então talvez você diga assim: pastor, por que faz tanto tempo que eu tenho enfrentado essas batalhas? Pensa comigo, se talvez você não tenha se relacionado com Deus pela lei, pelo merecimento, e talvez isso te levou a se desligar de Cristo. Se desligar de Cristo não é perder a salvação, mas é deixar de desfrutar daquilo que a árvore tem à tua disposição. É como um ramo, que enquanto ele está conectado na árvore, ele está recebendo nutrição, ele está recebendo água, ele está recebendo vida. Mas quando ele sai da árvore, ele se desliga, ele continua sendo um ramo, mas agora ele não recebe mais a vida que está disponível a ele. Isso acontece todas as vezes que nós nos relacionamos com Deus, pelo merecimento, pela lei. Sabe, irmãos, depois de salvo, um crente pode cair da graça quando ele volta a confiar nos seus próprios esforços para agradar a Deus. Existem crentes que preferem depender deles mesmos
do que depender de Deus. E eu quero te falar, esses são aqueles que nós identificamos como doentes. Eles têm a doença dos Gálatas, porque eles foram salvos pela graça, mas hoje eles têm que guardar a sua salvação. Eles têm que merecer. E quando esse crente rejeita a graça de Deus e volta a depender das obras da lei, ele volta debaixo da lei. Ele vai ter que agora colher as consequências da lei. Ele vai ter que estar debaixo daquilo que a lei tem para ele. Em consequência, ele não vai receber as bênçãos da graça. Ele não vai provar de tudo aquilo que Jesus tem para ele. Mas eu e você, estamos aqui, estamos dando início a esse novo tempo hoje. E nas próximas semanas, nós vamos continuar avançando. Amanhã, segunda-feira, às 8 horas, eu espero você aqui. Às 8 às 9, às 9 horas, nós vamos estar aqui. E vai ser, sem dúvida nenhuma, uma grande bênção. Eu quero te convidar a estar conosco, para que você possa aprender a confiar na graça. Para que você venha a aprender a descansar debaixo do favor imerecido da cruz. Graça significa Deus dando tudo para quem não merece nada. E nós precisamos caminhar debaixo dessa verdade em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Feche seus olhos, quero orar com você nessa hora. Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos dado entendimento. E hoje estamos iniciando esse tempo de aprendizado. Esse tempo de fortalecimento das nossas bases espirituais. Eu oro para que o Senhor possa nos livrar dessa doença dos Gálatas. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha nos levar a provar da bênção da nova aliança. Que o Senhor nos ensine, Senhor, a descansar em Ti. Que o Senhor nos ensine a confiar em Seu amor. Que o Senhor nos ensine, Senhor, a mergulhar com pureza no Teu amor. Nos livra de nós mesmos. Nos livra, Senhor, do nosso merecimento. Nos livra, Senhor, das nossas próprias obras. E nos dá da Tua graça. Nos leva, ó Deus, a ser uma igreja que vive, que prega, que crê, que se move e que desfruta de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz por nós. E nós estamos aqui como filhos que estão clamando: Abba, Pai, nos abençoa. Nos livra, Senhor, nesse tempo de pandemia. Livra a nossa casa desse vírus. Livra, Senhor, as nossas vidas desta peste que está lá fora. E nos abençoa. Senhor, nos traz crescimento. Nos traz, ó Deus, prosperidade. Nos leva, Senhor, a expandir-nos sobre a terra. Porque essa é a Tua vontade. Em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor possa derramar graça e poder sobre você. Antes de encerrar, eu quero te pedir, compartilhe essa palavra com mais pessoas. E amanhã, segunda-feira, às 9 horas da noite, estaremos aqui juntos no canal da igreja. E se Deus quiser, se a gente conseguir também no Facebook, vai ser uma bênção. E é isso aí. Aleluias. Tchau, tchau.